Olá, mamães, sejam muito bem-vindas aqui no meu canal. Aqui a gente vai falar muito sobre produção de leite materno, sobre sono do bebê, sobre desmame e cuidados gerais que você precisa saber para cuidar do seu bebezinho aí. Se você ainda não é inscrita, faça isso agora, pois o YouTube vai recomendar o meu conteúdo sempre que eu postar alguma novidade por aqui, tudo bem? Vamos para o vídeo de hoje? Eu postei aqui alguns dias atrás um vídeo falando sobre produção de leite materno, como que você faz para aumentar a sua produção. E algumas mães me mandaram mensagem dizendo qual a melhor bomba, como eu uso. E eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre essas bonitinhas aqui que hoje existem várias no mercado, existem muitas pessoas que falam, né, e que recomendam, essa é boa, essa não é, e a gente fica meio que na dúvida. Existem bombas mais acessíveis, outras que são um pouco mais caras, né? Mas a gente precisa avaliar. Quando se fala em produção de leite, aumento de produção, né, seja qual for o seu objetivo, a gente precisa pensar no custo-benefício. Tem muitas bombas realmente que são boas, são excelentes e são um pouco mais caras. Tem outras marcas que fazem o mesmo trabalho e são um pouquinho mais acessíveis. Eu vou fazer essa indicação aqui para vocês daquilo que eu uso, daquilo que eu vejo nas casas com as minhas pacientes e o retorno que elas me trazem, tá? Sobre o uso dessas ferramentas aqui. Agora, eu preciso dizer uma coisa para você. Você está grávida, é gestante ou seu bebezinho já nasceu? Invista numa bomba de leite materno, numa bomba elétrica, tá? Essas bombas manuais que a gente tem por aí, aquelas que ficam apertando, demora muito tempo para fazer uma extração e ela não tem como objetivo aumentar a produção de leite, assim como o coletor de leite materno. Talvez eu coloque algumas fotos aqui para vocês terem algumas referências, tá? É, a bomba extratora elétrica, ela não só vai ajudar em casos de aumento de produção, como também quando a gente precisa fazer um alívio ali na mama um pouco maior, que o coletor ou a bomba manual não atendem muito bem, tá? Então, é muito importante que você tenha uma bomba, que você invista nisso. Ah, mas Bruna, nem vou saber se eu vou produzir leite, se eu vou de fato conseguir amamentar. Gente, isso aqui você postou, você vendeu, tá? O que mais tem hoje são mães que buscam bombas aí por um preço um pouco mais acessível, porque realmente precisa e faz falta. Quando eu chego nas casas para atender, o que as mães me falam é: deveria ter comprado uma bomba, né? Aquelas que não tiveram tempo para fazer um curso preparatório comigo, e enfim, elas sentem falta dessa ferramenta. É muito importante você ter no seu enxoval como uma prioridade, tá? E mesmo que você não consiga amamentar, vamos supor, né, por algum motivo, quando você tem uma ajuda, quando você tem um auxílio, é muito difícil chegar nesse ponto, tá? Então, se você não conseguir amamentar e você investiu na bomba, vende rapidinho. Agora, se você está conseguindo amamentar, mas precisa de aumento de produção, vamos supor que você ainda não tem essa ferramenta, então é importante que você providencie ainda na gestação ou o bebezinho nasceu o quanto antes, para a gente conseguir entrar aí com os protocolos devidos para o aumento de produção, tudo bem? Falando tudo isso, dito tudo isso para vocês, eu quero mostrar para vocês qual é a melhor bomba que a gente tem, tá? A bomba que a gente mais gosta de usar, nós, consultoras de amamentação, a bomba que os hospitais normalmente fornecem para as mães que ficam na UTI. Claro que não é igual a minha, é uma bomba um pouco maior, tá? Mas é da mesma marca, é a marca que normalmente a gente indica, mas ela é uma bomba um pouquinho mais cara, um pouquinho mais elevado o custo, mas ela é a melhor que tem. A mãe não sente dor, ela vem com opções ali de tamanho de funil já na hora que você compra. Ela é uma bomba leve, é uma bomba simples e prática de manusear, porque o importante da bomba aqui é a mãe não sentir dor, porque não adianta, você investe numa bomba, às vezes é um pouco mais acessível e na hora de fazer a extração, você sente dor
e aí não consegue extrair o leite, porque a dor é um fator inibidor para a produção de leite, né? E aí você não consegue extrair o leite de forma eficiente, você pensa assim, eu não estou produzindo leite porque não estou conseguindo extrair na bomba. E não é bem por aí, tá? Muitas vezes é a dor que você está sentindo ali no momento, ou a pressão da bomba que está muito forte, porque pressão ali, né, não significa que quanto maior, mais leite você vai conseguir extrair, muito pelo contrário, acaba conseguindo tirar uma quantidade menor do que deveria, e aí você acaba desacreditando na tua produção, tá? Então não é isso que a gente quer. Então, além da bomba, tem alguns critérios que a gente precisa seguir para entender assim, essa bomba está funcionando certinho, eu estou produzindo leite da quantidade que deveria, né? Ou mesmo que não esteja, a gente vai conseguir aumentar porque a gente está usando uma ferramenta que de fato vai ajudar. Tem muitas bombas baratinhas que a gente encontra aí em alguns aplicativos. Eu até vou deixar aqui na descrição o link com algumas bombas que eu confio e que eu sei que não vai te machucar, que eu sei que não vai doer, porque é o retorno que eu recebo das minhas pacientes. Elas acabam comprando e, Bruna, essa bomba aqui é boa, não machuca, estou conseguindo extrair uma quantidade legal com ela. Então, através desse retorno, eu consigo fazer essa indicação para vocês, tá? Mas a melhor, aquela bomba top que a gente tem é a bomba da Medela, tá? A minha, que eu uso nos atendimentos, é essa Medela Swing, tá? É esse modelo aqui. Ela é uma bomba de um funil só. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Ela é uma bomba de um funil só, ou seja, ela tem só um coletor aqui, né? Tem algumas marcas da Medela que vem com os dois funis que você consegue fazer ali o processo de ordenha simultaneamente. Inclusive é o que eu indico. Quando o objetivo é para aumentar a sua produção, que faça simultâneo. Tem algumas bombas que a gente chama de bomba hands-free, que é a bomba que você coloca dentro do sutiã e ela fica ali esgotando o seu leite sem você precisar ficar ligada na tomada, sentada, ficar presa ali somente nessa função, né? Ela facilita muito a vida, mas em análises observacionais, a gente chegou à conclusão que essas bombas elas não são tão efetivas para aumento de produção de leite quanto uma bomba que a gente precisa ficar ali segurando, sentadinho, ligado na tomada, tá? Então, assim, diz que elas não têm a mesma efetividade no aumento de produção. Então, quando eu vou indicar um protocolo, e às vezes a gente não está tendo ali o resultado esperado do aumento de produção, pode estar relacionado à bomba que a mãe está utilizando, tá? A gente faz a troca, faz a substituição e bingo! A gente consegue aumentar a produção, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado para você não acabar aí desacreditando na tua produção de leite, achando que é algum problema seu e às vezes o problema está na ferramenta que você está utilizando. Então, Então, nessa bomba, na Medela Swing, que é um modelo mais acessível, que você consegue aí comprar, consegue adquirir uma bomba dessa, ela vem bem completinha. Tem alguns modelos que vêm com os dois funis, a minha tem um só, que já é o suficiente para usar nos atendimentos, tá? Então, vem um copinho aqui com o medidor, para a gente, né, saber a quantidade que está ordenhando. Você pode fazer armazenagem até dentro desse copinho mesmo, que ele já vem com a tampinha. Vem dois funis, tá? Gente, esses dias eu fui atender uma mãe, ela falou, Bruna, a tua bomba não tá dando certo, não tá funcionando. E aí ela não tinha tirado isso aqui, ó, a proteção da flange, tá? A gente chama isso aqui de flange ou de funil também, tá? Então, assim, ela vem com a flange 21, tá? Tem ali o tamanho, ó, aqui, ó. E tem a flange tamanho universal. O que seria a flange tamanho universal? Tamanho 24, tá? É a flange que normalmente se adapta no seio de todas as mães. Mas o tamanho da flange também impacta na quantidade de leite que você consegue ordenhar. Então, por exemplo,
Às vezes a gente coloca um funil ali na mãe e faz a ordenha e não está saindo leite adequadamente, uma quantidade suficiente. A gente troca o funil, parece mágica, começa a sair bastante, muito mais leite do que quando estava usando essa daqui. Então, assim, o tamanho também vai impactar. Por isso que é importante fazer a medição do seu mamilo para saber qual é o tamanho da flange que você vai utilizar. E normalmente, vou pegar aqui, ó. Normalmente, a gente faz a medição do diâmetro aqui da auréola, tá? Então, mede e aí a flange, ela tem que ficar uns 4 milímetros um pouco maior do que o diâmetro ali da tua areola. Não sei se vocês conseguiram entender. Medir o diâmetro, a flange ela tem que ficar um pouquinho maior, tá? Então, ó, no caso dessa daqui, a 24 se encaixaria super bem. Olha lá, tá vendo que fica um pouquinho maior? Não fica apertada ali dentro do mamilo, ó. E a 21 já ficaria um pouquinho mais apertado, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar, tá? Então, a gente precisa fazer essa medição, é importante também para saber o tamanho do funil. E hoje em dia, pela internet, a gente consegue também comprar alguns adaptadores para o funil, que coloca aqui dentro com o tamanho certinho do diâmetro e você consegue adaptar na sua bomba para utilizar caso a sua bomba tenha somente um tamanho de flange, certo? Vamos lá então para a montagem da bomba e eu vou mostrar para vocês como que ela funciona. Ó, a gente vai encaixar aqui. Ela vem com um caninho. Esse caninho vai aqui, ó. E o outro vai aqui no motor, né? Olha lá. E aí tem a tomadinha dela aqui, tá? Então, olha só. Eu vou ligar ela para vocês verem quais são as funções dela, tá bom? Bomba ligada. Vou colocar aqui a flange 24. Ó. E vou colocar aqui só para representar, tá? Então, a gente encaixa bem certinho e segura bem firme, tá? O mamilo bem retinho lá dentro. E aí, eu vou ligar, ó. Ó, vou por perto do meu microfone. Vocês conseguem ouvir o barulhinho? Quando a gente liga ela vai fazer um modo como se fosse uma massagem, tá? Então, você pode deixar um tempinho, que daqui a pouco ela já muda para o modo extração, tá? Ou você pode apertar aqui embaixo, ó, e ir direto para o modo extração. Aí aqui, desse lado, vai aumentando, ó, aumentando. Ou seja, a sucção ali do funil, ela vai ficando mais intensa, né? Ó, ó, ó. Tá vendo? Se eu não me engano, são 6 ou 8. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, 8. 8 intensidades aqui, tá? Então, você pode ir aumentando. Quando a gente chega normalmente na terceira, na quarta ali, já tá extraindo leite assim bem efetivo. Não precisa aumentar mais do que isso, porque não é força, tá? Então, ó, eu vou mudar pro modo sucção, extração. Ó. Agora, como se estivesse no modo extraindo, tá? Então, agora é como se fosse aquela sucção do bebê mais lenta. O bebê suga, engole,
suga, engole. Aquela parte mais rapidinha, né? É como se fosse aquela sucção bem rapidinha do neném. O neném começa assim normalmente, né? Bem rapidinho. Aí daqui a pouco ele começa aquela sucção mais lenta, mais pausada, que de fato está fazendo uma mamada efetiva, tá? Então, além de tudo, a bomba da Medela, ela imita o padrão de sucção do bebê, tá? O que torna ainda o processo de extração mais efetivo, tá? Bruna, como que a gente faz a higienização? Toda vez que a gente usa, a gente ferve uma aguinha, lava ela em água corrente, ferve uma aguinha e aí deixa uns minutinhos ali submerso na água fervidinha, tá? Depois eu gosto de esticar um papel toalha e colocar todos os utensílios sobre um papel toalha para secar naturalmente, sem secar com pano de prato, sem usar aí paninho de boca do bebê ou qualquer coisa assim, tá? Então, deixa secar naturalmente, depois é só guardar bem certinho e já está pronto para a próxima vez que você for utilizar, tá ok? Eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo o nome das bombas que eu recomendo, quais são as orientações bem certinho para que vocês possam comprar com mais segurança, né? Às vezes fica na dúvida, ou às vezes compra, investe numa marca de bomba, e às vezes até bombas que são um pouquinho mais caras e acaba mesmo assim machucando. Existem marcas aí que o custo é um pouquinho mais elevado e que na hora da mãe fazer a extração ela quase vê estrelas, tá? Então a gente precisa de algo que seja confortável, porque já tem toda a sensibilidade, muitas vezes no início da amamentação do bebê mamando, né? E aí tem que utilizar a bomba na grande maioria das vezes, na grande maioria dos casos, a gente precisa entrar com a bomba extratora e aí a mãe já está com um bico bem sensível, bem sensibilizado, acaba doendo mais ainda, né? Então a gente tem que cuidar muito na hora de escolher também essas ferramentas que vão nos auxiliar nesse período de amamentação. Já vão comentando qual é o próximo tema que vocês querem que eu traga aqui no canal, que eu vou trazer para vocês aí, prometo gravar muitos vídeos para informar vocês nessa fase que é tão especial, mas também que gera muitas dúvidas, né, e muitos desafios. Sou Bruna Zotto, consultora de amamentação, especialista em sono do bebê, em cuidados com recém-nascido, tudo que você possa imaginar desse mundo de maternidade, e é um prazer estar aqui dividindo e compartilhando esses conteúdos com vocês. Até o próximo vídeo.